Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e você pode acompanhar meu trabalho no facebook.com/drricaroalves, no instagram.com/drricaroalves, no linkedin.com/drricaroalves e no, já falei do Facebook, no instagram.com/drricaroalves, facebook.com/drricaroalves e youtube.com/drricaroalves, tá certo? Hoje a gente vai conversar sobre gorduras, proteínas e carboidratos. O que, como e quando eles engordam, nutrem, fazem bem ou mal. Tá bom? Esse vídeo vai ficar depois no icaro.med.br/alimentação, no youtube.com/drricaroalves e lá no site icaro.med.br/alimentação e YouTube aqui no Facebook. Tá certo? Hoje a gente vai abordar algumas coisas como, por exemplo, o grande problema em termos de peso gordo aumentado é o excesso de insulina, né, que não é controlável só por remédios, tá? Outra coisa que a gente vai falar é que o que enche os adipócitos, as células gordurosas, são os triglicerídeos e não colesterol. E na grande maioria os triglicerídeos, se você tirar da palavra o tri e o erídeos, fica glic. Então, triglicerídeos são gorduras que vem dos carboidratos. O excesso de carboidratos vai se transformar em triglicerídeos, tá bom? Então o excesso de glicose da dieta vai se transformar em triglicerídeos que incham as células gordurosas e, em casos mais graves, incham o fígado, tá? A gente vai falar também que as gorduras sozinhas, sem carboidratos junto, elas pouco engordam, salvo francos excessos excessivos. Excessos excessivos é ótimo, né? A gente vai falar também sobre as proteínas que podem, quando excessivamente quebradas, elas gerarem quantidades significativas de glicose, gerando um processo de engorda. E que não basta fechar a boca e malhar mais para emagrecer com saúde e manter os resultados, tá? Sem bons hábitos de vida e sem prestar atenção à qualidade dos alimentos, você pode acabar subnutrido, cheio de sintomas e doenças e em breve com peso gordo aumentado novamente, tendo uma perda inicial de massa magra, de água e depois recuperando tudo, quase tudo em gordura, tá? Eu quero falar para vocês sobre isso na minha experiência geral do que eu oriento para os meus pacientes, tá bom? Então esse vídeo e muito mais sobre alimentação você pode encontrar lá no icaro.med.br/alimentação. Você vai ver que os meus conceitos também foram se atualizando ao longo dos anos, até porque a gente está sempre estudando e aprendendo mais, né? E entenda que o básico no assunto de alimentação é você ter um bom acompanhamento por um bom nutricionista funcional, tá? Porque essas dicas gerais que eu vou passar para vocês, elas funcionam para a maioria das pessoas, mas podem não servir para o seu caso específico, as suas necessidades individuais. E também porque um bom nutricionista ele vai saber indicar o melhor para você, porque os alimentos, gente, são poderosos remédios, tá bom? Ou poderosos suplementos, substâncias reconhecidas pelo organismo. Mas escolha bons nutricionistas e que saibam trabalhar em conjunto com bons médicos e demais profissionais de saúde. Se você escolhe um profissional nutricionista ou até um profissional de saúde, até médico, que diga que resolve tudo de várias outras áreas de outros profissionais de saúde também, provavelmente você pegou um profissional com ego bem inchado, tá? Tirando algumas exceções, que não valoriza muito a multidisciplinaridade e vai dar problema num determinado momento, sabe? Porque a gente tem que trabalhar em multidisciplinaridade, porque as áreas do conhecimento ficaram cada vez mais amplas, tem muito conhecimento por aí. Então eu acredito, esse é o conceito do Ícaro, que o nutricionista entenda mais de nutrição, o bom nutricionista funcional atualizado, o médico de medicina, de hormônios, de neurotransmissores, também atualizado, o profissional de educação física, da prescrição de exercícios, de acompanhamento de exercício, o psicólogo da psique, dos pensamentos, da saúde mental e por aí vai. O fisioterapeuta de reabilitação, tá certo? Então o ego inflado de alguns pacientes não melhora para ninguém. Pode fazer com que você fique escravo de profissionais que não vão resolver seu caso. Eu cito sempre o exemplo de uma nutricionista que eu indicava aqui no Brasil e que eu parei de indicar porque um dia uma paciente me contou que ela falou para ele o seguinte: olha, eu não indico mais o Dr. Ícaro e outros profissionais médicos porque pode ser que o paciente não tenha dinheiro para fazer os 2 acompanhamentos e eu prefiro que ele faça comigo. Olha, eu devo dizer para vocês que eu acho essa uma mentalidade muito parca e que se eu pego um paciente que eu vejo que ele precisa mais do nutricionista num determinado momento do que de mim, do meu trabalho, eu vou falar para ele: olha, aqui
está mais estabilizado, se o dinheiro não está dando, é melhor você dar um tempo ir no nutricionista, porque eu quero o bem do meu paciente, sabe? Não sou santo, mas eu acho que a gente tem que ser ético na nossa vida, sabe? Não por questões financeiras sair indicando só que fique com você, quando de repente você não vai conseguir resolver o problema do paciente se estiver em outra esfera de outro profissional para agir, tá bom? Bom, qual a importância desse tema que a gente vai conversar hoje? Entenda, quem não se alimenta direito acaba ou desnutrido, falta de nutrientes, carência de nutrientes, ou gordo, tá certo? Excesso de calorias, e aí acaba armazenando demais essas calorias sob a forma de gordura, ou ambos. A maioria das pessoas muito obesas acaba desnutrida. Por quê? O processamento de carboidratos requer muitas vitaminas e minerais, e normalmente quem come muitos carboidratos acaba, por esse gasto excessivo para processar os carboidratos e por não priorizar uma alimentação diversificada, acaba com várias desnutrições, né? Várias carências de nutrientes. Então, hoje em dia tem chegado muito em consultório paciente que está obeso ou em sobrepeso e desnutrido, sabe? E em todas essas situações, o paciente que não se alimenta direito vai acabar doente e, se não corrigir, acaba morto. Todos nós vamos morrer um dia, tá? Mas eu digo morrer com mais doenças, com mais incapacidade, mais precocemente, tá bom? Entenda o problema. Sobrepeso e obesidade causam ou agravam todo e qualquer sintoma e doença. Esses dois, sobrepeso e obesidade, já atingem 2 bilhões e meio de pessoas no mundo. E desse número, quase 20% desse percentual é de crianças já e adolescentes. Então o negócio é complicado. E associa-se negativamente o sobrepeso e obesidade a todas as doenças que você imaginar. Principalmente doenças crônicas e, sobretudo, câncer. 12 tipos de câncer diferentes estão associados negativamente, com mais causa e mais agravação de câncer por o paciente ter sobrepeso e obesidade. Mais risco: câncer de estômago, boca, garganta, fígado, ovários, intestinos, vesícula biliar, rins, esôfago, pâncreas e útero. Tá? Então, é uma questão bem pesada, tá? O problema é que a maioria das pessoas com sobrepeso ou com obesidade menospreza a importância desses problemas de saúde e deixa para cuidar, usualmente, só quando as consequências já estão de moderadas a graves. Então, os polos que a gente mais encontra por aí, infelizmente, são os obesos ou pessoas com sobrepeso, que, se falar alguma coisa do peso, taxam a pessoa que falou alguma coisa de gordofóbica. Existem os gordofóbicos por aí, mas existem aquelas pessoas que estão querendo pontuar que você precisa se cuidar, que a pessoa precisa se cuidar, né? E aqueles que levam no bom humor. Não, essa barriga aqui é calo sexual, essa barriga aqui é saúde, tem esses conceitos de que quanto mais gordinho, mais saudável tá, e são coisas erradas. Gente, sobrepeso e obesidade estão aumentando cada vez mais, até porque a gente come cada vez mais carboidratos há 10 mil anos, e principalmente 50 anos para cá, a quantidade tem aumentado drasticamente. Isso aumenta demais os níveis de insulina e é o excesso de insulina, a resistência à insulina que mais está engordando a população. Ok? Muita gente não sabe ao certo o que e como comer e acaba adoecendo por isso, cada vez mais. As pessoas ainda não planejam o que vão comer, comem o que está mais fácil, o que aparece pela frente, o que é mais prático, e por isso tem ido mais para os carboidratos, para os alimentos ultraprocessados e não saudáveis, e isso está levando a essa epidemia de obesidade, sobrepeso e doenças crônicas, tá bom? Não ache que o problema principal são mais carcinogênicos, mais pró-inflamatórios por aí, mais toxinas. Não, o principal problema é que a gente está comendo cada vez pior, tá? E hoje em dia, quando as pessoas tentam buscar mais na internet ou buscar acompanhamento competente, elas têm esbarrado com um monte de mitos, de erros, de conceitos antiquados e até prejudiciais, sabe? Por exemplo, você deve saber aí que muitos profissionais de saúde aprenderam há décadas, né, que ovo aumenta o colesterol e por isso faz mal, engorda, entope artérias e veias. A gente está tentando derrubar esse mito há 30 anos, sabe? E saiu um estudo semana passada, um estudo chinês, só um deles que eu vou pontuar para vocês, tem vários,
mostrando que quem come ovos regularmente junto a bons hábitos de vida, que eu vou falar quais são para vocês, estão lá no icaro.med.br/12 passos, costuma ter 20% menos risco de doenças cardiovasculares e 30% menos risco de derrames, AVCs hemorrágicos. Então, os estudos estão aí para quem quer se atualizar. E vocês devem estar se perguntando, por que um médico está falando de alimentação? Bom, porque na medicina integrativa, ou holística, ou funcional, que é o que eu pratico em consultório, apesar delas não serem especialidades médicas reconhecidas sob estes nomes, tá? A gente aprende a valorizar os 12 hábitos que estão lá no icaro.med.br/12 hábitos, principalmente os 5 principais deles, que são água, comida, exercício, sono e respiração. E a gente aprende a valorizar a abordagem multidisciplinar, ou seja, a abordagem de vários profissionais de saúde em prol do paciente, cada um na sua área. E aí, a gente naturalmente valoriza a nutrição e os nutricionistas como pilares. Ao contrário de vários médicos aí, cardiologistas, oncologistas, clínicos gerais, endócrinos, que insistem em dizer para pacientes que a alimentação não tem nada a ver com as doenças que eles tenham, sabe? Que não causam ou agravam doenças. Apesar de vários consensos falarem cada vez mais da importância da alimentação e dos bons hábitos de vida para a saúde. Então, me parece mesmo que tem uma onda de profissionais de saúde que não estão se atualizando como deveria. A consulta médica, nutricional, de qualquer profissional de saúde, ou a avaliação e o acompanhamento de qualquer profissional de saúde, na minha humilde opinião, deve abordar de maneira importante os hábitos de vida com o paciente. Isso aí, a medicina do estilo de vida está aí para falar, Harvard, Stanford, Oxford, sabe? Unicamp, Unifesp, por aí vai, para dizer o tanto que os hábitos de vida são fundamentais. Não adianta ser só para remédios ou tratamentos específicos, tá? E aí, infelizmente, por essa subvalorização de uma medicina que valoriza mais remédios e tratamentos específicos, a maioria continua comendo mal por aí e vai adoecer ou continuar doente enquanto não comer melhor, apesar dos maiores avanços tecnológicos que possam existir ou aparecer. Entenda, se a sua alimentação todos os dias ela está repleta de venenos, ou de toxinas, ou de, não vou dizer nutrientes, mas substâncias pró-inflamatórias entrando todo dia, isso vai sabotar qualquer sistema orgânico ou qualquer tratamento. Então, se você está fazendo algum tratamento médico ou específico que não está surtindo resultados adequados e a tua alimentação não está legal, seus hábitos de vida não estão legais, entenda, enquanto você não corrigi-los, possivelmente seu tratamento não vai ter bons resultados mesmo. Ou pode ter até resultados iniciais, ou enquanto você toma um remédio, aí você pode virar um usuário crônico de remédios, muitas vezes sem necessidade. Enquanto você não corrigir seus hábitos de vida e sua alimentação, os resultados podem não ser os melhores ou podem nem aparecer. E aumenta a chance de efeitos colaterais, tá? Então, vamos para alguns conceitos básicos. Todas as células do seu corpo, elas precisam dos 12 passos para viver melhor. Quais são os 12 passos? icaro.med.br/12 passos, tá bom? São os hábitos saudáveis de vida. Olhe lá, porque eles são os hábitos que mais trazem saúde, otimizam a saúde, mantêm saúde, tá bom? Dentro dos 12, os principais são água, alimentação, exercícios, sono e respiração. Para tirar suas dúvidas nos outros, você pode, em todos esses você pode ir lá no icaro.med.br que tem artigos sobre tudo isso. Tudo bem? Entenda que o cérebro é o órgão mais sensível a ter esses 5 hábitos. E a falta de um deles acaba fazendo com que o metabolismo seja prejudicado. Por quê? Porque é o cérebro que comanda o nosso metabolismo, que é a nossa velocidade e qualidade de funcionamento. Na falta de um desses combustíveis, desses hábitos, já é comandada pelo cérebro, para o corpo inteiro, através de alterações hormonais, neuroquímicas, elétricas, tá? A redução do metabolismo. Aí o organismo entra numa de poupar o máximo que der, poupar reservas, inclusive de gordura, e construí-las o máximo possível. Por quê? Porque se faltarem água, comida, exercício, sono e respiração para a maioria das células do corpo, elas vão ter problemas. Mas se as células que tiverem problemas forem coração, cérebro, pulmões, fígado, você pode morrer rapidamente. Então, quando o cérebro percebe que tem falta no organismo de água, comida, exercício, sono e respiração, um desses que seja,
o cérebro, para não faltar nutrientes para ele funcionar, porque ele sabe que se ele desligar por alguns minutos a pessoa morre, o cérebro comanda uma redução do metabolismo. Reduz a produção de T4, hormônio da tireoide, reduz a conversão de T4 em T3, reduz a produção de hormônios que estimulam o metabolismo, como os hormônios da tireoide, o GH, a testosterona e vários outros, ok? Então, entenda, o básico para você ter um bom metabolismo e se tornar mais facilmente um queimador de gordura e não um acumulador, é você fornecer para o seu organismo água, comida, exercício, sono e respiração. Eu explico como lá no icaro.med.br. Tudo bem? Agora, o que deve vir dos alimentos então? Quando você come qualquer coisa pode ser comida. Papelão pode ser comida, petróleo pode ser comida. Se vai te trazer nutrientes é outra coisa. O propósito do aparelho digestivo é extrair do que você come nutrientes para você poder viver. Então nem tudo que você come é nutritivo. E muito do que você comer quando não tiver muitos nutrientes pode ter toxinas, venenos, excessos e substâncias pró-inflamatórias. Ok? O que deve vir dos alimentos basicamente? Água, vitaminas, minerais, fibras, proteínas, gorduras e carboidratos. Tá bom? Para que serve cada um deles? A gente tem 3 papéis básicos dos nutrientes, tá? Regulação, energia e estrutura. Por exemplo, água, onde ela entra? Ela entra em estrutura, regulação. Água não fornece energia, mas sem ela você não transporta nada para lugar nenhum. As reações químicas não têm onde acontecer. Você não neutraliza excesso de acidez. Você não funciona. Até porque 75% do nosso organismo é água. Até a comunicação dos neurônios não acontece direito sem água. Músculos não funcionam sem água. Ossos perdem resiliência e flexibilidade, se tornam quebradiços. E por aí vai. O sangue não circula, fica grosso. Ok? Vitaminas e minerais costumam vir junto com qualquer alimento que você consuma, em maior ou menor quantidade. A não ser alimentos ultraprocessados, que podem ter a retirada de mais de 90% de vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais são nutrientes que participam principalmente de regulação e de estrutura. Tá bom? Proteínas, ou melhor, vamos falar das fibras primeiro. Fibras costumam vir na maioria dos alimentos, a não ser os ultraprocessados, que muitas vezes têm as fibras retiradas para melhorar o gosto dos alimentos, para melhorar a digestibilidade, ok? Deu uma pausa aqui, para melhorar a digestibilidade. Então, as fibras, elas costumam vir junto com os alimentos, quando você busca outras categorias aí para poder se nutrir, tá bom? Qual o papel importante das fibras? Elas alimentam a flora bacteriana intestinal adequada, elas ajudam a limpar você, ajudam os intestinos a funcionarem direito para jogar para fora do organismo o que ele não vai absorver, manter os intestinos limpos para poder absorver direito, ok? Então as fibras elas estão mais no papel de regulação, até porque a maioria das fibras não vão entrar em componentes estruturais, a grande maioria do organismo, tá? E você tem as proteínas, gorduras e carboidratos, são os macronutrientes. Proteínas servem basicamente para estrutura, ok? Quando é que as proteínas podem ser usadas também para energia? Quando elas são quebradas em aminoácidos menores, e alguns podem ajudar no fornecimento de energia, não é o papel principal, ou alguns aminoácidos podem virar glicose para este papel, ok? Mas não é o papel principal das proteínas. Gorduras servem para as duas coisas, energia e estrutura, ok? Tanto são importantes que as nossas reservas principais de energia não são como carboidratos, mas sim como gorduras. Então entenda, a gente deveria comer mais gorduras. Sim, eu vou falar sobre isso mais para frente. E os carboidratos, em pequena parte, entram em estrutura. Por exemplo, na estrutura do DNA, do RNA, do material genético. Mas o papel principal dos carboidratos é a energia. Tudo bem? Então vamos lá. Onde é que você tem carboidratos, proteínas e gorduras? Carboidratos também são chamados de açúcares, mas nem todo carboidrato é doce. Por exemplo, você tem carboidratos nas massas, pães, bolos, biscoitos, arroz, batata, grãos,
E nem tudo isso aí é doce, ok? Claro que todo doce, se não for adoçado artificialmente, vai ser rico em carboidratos. E você tem os carboidratos simples e complexos. Ou seja, você tem os carboidratos que entram rapidamente na corrente sanguínea, fornecendo glicose em grande quantidade rapidamente, e a gente vai ver as implicações disso. E você tem os carboidratos complexos, que as moléculas têm uma digestibilidade menor no nosso tubo gastrointestinal, então a liberação de glicose a partir desses carboidratos é mais lenta. E você vai ver que quando cai glicose mais lentamente na corrente sanguínea, sobra menos glicose no sangue, isso vai gerar menos insulina proporcionalmente, e quanto menos insulina, menos você armazena esse excesso de glicose sob a forma de gordura, tá bom? Proteínas, onde você tem? Principalmente... Olá, voltamos. Vocês estão me escutando novamente? A conexão deu uma pausa aqui. Voltou? Vocês estão me escutando de novo? Estão me escutando novamente, gente? Shirley, Joana, André. Tô aqui. Estão me escutando? Voltou a conexão ou não? Alice, Cláudia, estão me escutando novamente? Voltou? Estou aguardando vocês me dizerem se o áudio voltou. Ok, então vamos continuar. E onde a gente tem proteínas? A gente tem proteínas nas carnes, vermelhas e brancas, tá bom? Mas a gente também tem proteínas em excelentes fontes vegetais, como cogumelos, cacau, abacate, lentilhas, ervilhas. Nos vegetais, você costuma ter mais fibras, carboidratos, alguns têm uma boa quantidade de gorduras, tá bom? A quantidade de proteínas é um pouco menor, mas é perfeitamente possível você conseguir boas proteínas por uma alimentação vegetal também. E as proteínas, como eu disse para vocês, elas servem principalmente para estrutura, tá bom? E as gorduras? Bom, você tem as gorduras saturadas e insaturadas, tá bom? E o colesterol. E no final das contas, você tem as gorduras que vão ser mais utilizadas como fonte de energia, que são os triglicerídeos, que dão origem aos ácidos graxos, tá bom? Os ácidos graxos podem ser convertidos em corpos cetônicos, que são utilizados pelo cérebro, pela musculatura cardíaca, pelos músculos em geral, tá bom? Não são todas as células do corpo que conseguem trabalhar exclusivamente e efetivamente com ácidos graxos e com corpos cetônicos, tá bom? Mas a maioria dos tecidos consegue. E você vai ter as gorduras insaturadas, poliinsaturadas e monoinsaturadas, que dão origem a ácidos graxos, que em boa parte não conseguem ser armazenados, são utilizados para a produção de energia e para estrutura, tá certo? Vamos para algumas hipóteses para vocês entenderem. O que aconteceria se você comesse só proteínas? Vamos lá. Quando você come uma proteína, você mastiga o alimento, tem que mastigar sempre direito o alimento, porque toda vez que você mastiga bem os alimentos, você quebra grandes estruturas em moléculas, em substâncias menores, que vão continuar o processo digestivo e vão se transformar, no caso das proteínas, em aminoácidos que vão poder ser absorvidos pelos intestinos. Então, num processo digestivo adequado, as proteínas serão quebradas. A primeira parte é a mastigação, é uma digestão mecânica das proteínas. A segunda parte é uma digestão pelo ácido do estômago e uma digestão enzimática que ocorre no estômago, tá bom? Então você precisa da acidez estomacal para digestão de proteínas. Aí vem o perigo de usar bloqueadores de acidez durante muito tempo, omeprazol, ranitidina e companhia, tá bom? Você pode piorar muito sua digestão de proteínas. Aí você tem enzimas pancreáticas, as proteases, que vão ajudar na quebra dos polipeptídeos, que são obtidos a partir da digestão das proteínas, a quebra dos polipeptídeos em aminoácidos. Aí os intestinos vão absorver os aminoácidos, que vão cair na corrente sanguínea, e daí o corpo vai usar os aminoácidos principalmente para construir células e tecidos, ok? Já que a função principal das proteínas é estrutural. Isso é o que mais acontece com as proteínas. Agora,
vários aminoácidos podem ser convertidos pelo fígado em situações especiais, tá? Em glicose, principalmente sob o controle do glucagon, que é um hormônio antagônico à insulina. A gente ouve falar pouco dele, mas ele também é muito importante. Então, se você comesse só proteínas na sua vida, você conseguiria sobreviver? Sim, mas tem um problema. Se você comer só proteínas, você talvez não vá digeri-las direito, porque as proteínas você gasta cerca de 10 a 15% delas mesmas para poder gerar energia para o processo digestivo delas, se você comesse só proteínas, tá? Ou se você comer junto com outras fontes de energia, você gasta de 10 a 15% da energia que você obtiver para digerir as proteínas. Olha como a digestão das proteínas é difícil, gasta energia, ok? Se você não comer carboidrato ou gordura, seu corpo vai pegar parte das proteínas e vai converter parte dessas proteínas, claro que a digestão em aminoácidos, e parte desses aminoácidos em glicose, para a partir da glicose produzir colesterol, produzir triglicerídeos e assim gerar energia e estoques de energia para você, ok? O que acontece basicamente é o seguinte: quando você come muitas proteínas, isso acontece principalmente com as proteínas animais e por muito tempo, o organismo começa a sinalizar, bom, tem proteína demais. Então o nível de insulina em um primeiro momento cai, mas o nível de glucagon aumenta. Quando o glucagon aumenta, a conversão de aminoácidos que vem das proteínas em glicose aumenta. Então, secundariamente, você vai ter um aumento da glicose circulante. Quando aumenta essa glicose circulante, depois a insulina vai aumentar também. E quando a insulina aumenta, como a gente vai explicar mais para frente, você aumenta tanto a chegada dessa glicose para os tecidos gastarem como fonte de energia, para os tecidos, principalmente músculos e fígado, acumularem como glicogênio em pequeníssima quantidade, ante os depósitos de gordura, tá? E você vai ter uma sobra dessa glicose convertida em triglicerídeo que vai engordar você, vai aumentar os adipócitos e pode aumentar até células hepáticas, o volume delas, mas mais tecido gorduroso. Então, Ícaro, você está explicando que o excesso de proteínas, ele pode engordar? Pode engordar, principalmente pessoas que comam muitas proteínas, mantendo resistência à insulina, ou seja, níveis aumentados de insulina, ok? Então, proteínas têm uma função principalmente estrutural, mas se comer demais e principalmente fontes animais, você pode inflamar-se demais, tanto o fígado quanto o tecido gorduroso, e toda vez que o fígado e o tecido gorduroso estão inflamados, isso vai fazer com que parte das suas proteínas, dos aminoácidos que venham delas, seja convertida em glicose, a glicose em triglicerídeos e você engorde secundariamente, ok? Ícaro, por que isso acontece mais com as proteínas animais? Porque as proteínas animais costumam vir com mais toxinas, pró-inflamatórios e com excessos de substâncias. E isso vai fazer com que você, por inflamação, tenha um maior funcionamento da insulina, do tecido gorduroso e do fígado. Estou falando de forma que vocês entendam, tá? Então, secundariamente, você vai ter uma maior conversão dos aminoácidos que vêm das proteínas em glicose, e isso vai puxar a insulina para cima e vai te engordar. Tá bom? Agora vamos supor que você pare de comer proteínas completamente, pare de comer carboidratos e viva só de gorduras. Só gorduras. O que vai acontecer com você? Uma catástrofe, porque próteos vem do radical em grego ou latim, se eu não me engano, protos, que significa principal. Ok? Então o que acontece? Você não tem como converter nenhuma gordura, nenhum carboidrato em aminoácido para virar proteínas dentro do corpo. As proteínas suas de cérebro, de pele, de cabelo, de pelo, de unha, de sangue. Então você perde estrutura do organismo. Quando uma pessoa só come gorduras, ela está arriscando a vida. Por quê? Porque você não tem como converter nada da gordura em proteína. Você tem como, através das gorduras, gerar ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres, em parte, eles vão ser utilizados como fonte de energia pelo cérebro, pelos músculos.
Em parte eles vão para a estrutura, para formar a membrana das células, para formar vários tecidos, mas na hora de fabricar as proteínas através de aminoácidos que venham da dieta, se você está comendo só gordura, não tem. Então a pessoa vai desnutrir, tem até um CID para isso, desnutrição proteica, e é incompatível com a vida. Agora, do ponto de vista de energia, uma pessoa pode tranquilamente viver só com gorduras, entre aspas. Um mínimo de carboidrato tem que ter. Por isso que ninguém faz dieta no carb. A gente faz dieta low carb, com poucos carboidratos. E vai se acostumando a ela aos poucos. Ok? E se uma pessoa fosse viver só baseado em carboidratos? Outro problema. Carboidratos não tem como virar proteínas, tá? E aí, carboidrato pode virar gordura? Sim. Toda vez que você come um excesso de carboidrato, aquele excesso de glicose que cai na corrente sanguínea vai puxar a insulina do pâncreas, proporcionalmente. Quanto mais glicose, mais insulina vai ser liberada do seu pâncreas. Quanto mais insulina, mais essa glicose vai ter destino. 3 destinos básicos. Primeiro, essa glicose vai ser direcionada para os músculos, para o cérebro, para os tecidos em geral do corpo, sangue, pele, cabelo, intestinos, enfim, para eles funcionarem. Se eles já têm o suficiente para funcionar, a sobra de glicose, ela vai ser convertida em glicogênio, tá bom? Que é uma forma complexada de armazenar açúcar, mas em pequeníssima quantidade. O corpo humano, mesmo nos músculos e fígado, não tem capacidade de armazenar tanta glicose sob a forma de glicogênio. O que sobrar, então, do uso pelo corpo, que a insulina ajuda, é fundamental para a glicose entrar nas células, tá? Por exemplo, o diabético do tipo 1 com falta de insulina, se ele não receber insulina, isso é incompatível com a vida. Por quê? Ele não produz insulina mais, ou não produz uma quantidade expressiva, e sem insulina a glicose não tem como entrar nas células do corpo. As células morrem por não ter glicose para funcionar. Então a insulina é fundamental, não é o hormônio sempre vilão, o excesso dela é que é problema, tá? Agora, se você não está gastando toda aquela glicose que está na corrente sanguínea, essa glicose vai ser um pouquinho armazenada sob a forma de glicogênio, principalmente nos músculos e no fígado, e o que sobrar dessa glicose, que você está ali comendo, um excesso de glicose está entrando, vai ser transformado em triglicerídeos em praticamente todas as células do corpo, mas principalmente no fígado e no tecido gorduroso. Então vamos responder aquela pergunta que todo mundo faz. Mas Ícaro, por que a glicose não pode ficar sobrando na corrente sanguínea? É simples. Você já fez pudim alguma vez? Quando você faz aquela calda do pudim, você coloca açúcar na panela, começa a esquentar e vai mexendo, não é? Depois de um tempo o açúcar vira um grande caramelo e aí por conta disso você usa aquela calda e fica uma calda grudenta depois na panela. E essa calda grudenta, todo bom cozinheiro sabe que não adianta você tentar limpá-la depois, né? Raspá-la. Você espera o dia seguinte que cristalizou, ficou dura, quebra para poder tirá-la como um caramelão mesmo, duro, para poder limpar a panela. Não adianta tirar antes, né? É a mesma coisa que pode acontecer na sua corrente sanguínea se a glicose ficar sobrando, porque lá tem água, movimento e calor. Então, se a glicose sobrar na corrente sanguínea, você neutraliza proteínas, você inflama, você entope artérias e veias, você carameliza seu sangue. Então, isso vai dar problema. Como o corpo sabe disso, toda vez que você comer um excesso de carboidratos, toda vez que você comer carboidratos, o tanto de carboidrato que entrar na corrente sanguínea vai puxar uma quantidade proporcional de insulina para aquele carboidrato sair do sangue o quanto antes. Você nunca fica zerado de carboidratos no sangue, porque as células do corpo estão sempre precisando de um mínimo de carboidratos para viver. Então você nunca vai ficar zerado de insulina ou de carboidratos, tá bom? Mas não pode ter excesso. Por isso que o excesso de carboidratos rapidamente vira triglicerídeos e vai para o fígado ou principalmente para o tecido gorduroso. Tudo bem? Joia. Beleza. Então, quais são as combinações alimentares que costumam ter por aí? A maioria das pessoas come todas as quantidades de alimentos, mas costuma comer poucas fibras, costuma comer
poucas ou moderadas gorduras, de moderadas a muitas proteínas e bastante carboidrato. Esses dias eu passei na frente de um restaurante famoso aqui de Brasília que estava se vangloriando de vender um prato seu de arroz, batata e estrogonofe por menos de R$20. Gente, isso é um prato da morte, na minha opinião. Não tem quase nada de fibras, por quê? Batata tem fibra? Tem, mas é pouquíssimo. Arroz tem fibra? Arroz branco tem, mas é pouquíssima, tá? O estrogonofe vai ter fibras? Nossa, quase zero. Então o que acontece? Sem fibras os intestinos não funcionam direito, vão alimentar bactérias ruins, você vai ter fermentação, você vai ter gases, vai dar problema, tá bom? Então esse tipo de prato é desbalanceado e depois que a pessoa comer, ela vai ter um excesso de glicose caindo na corrente sanguínea. Esse excesso de glicose vai liberar uma quantidade de insulina monstra e essa pessoa vai engordar por isso. Mas não é só o que vai acontecer. O excesso de insulina liberado vai reagir com essa glicose e vai puxar essa glicose para longe da corrente sanguínea muito rápido. E aí a pessoa pode entrar em hipoglicemia, vai acontecer com frequência e depois de pouco tempo ela está com fome de novo e tende a repetir o excesso de carboidrato. Engorda cada vez mais, nutre-se cada vez menos, porque um prato desse não é muito nutritivo e vai levando isso, infelizmente, até ter alguma doença, ok? Então, quais são as combinações que mais engordam por aí? A combinação que mais engorda disparado é muito carboidrato com muita gordura, tá? Por quê? Lembram que eu falei para vocês que a insulina em excesso, ela converte glicose em triglicerídeos? É verdade. E os triglicerídeos, para poder entrar no tecido gorduroso, eles precisam de insulina. É como se fosse um chaveamento, tá bom? Para entrar. Então, quando você come muita gordura sozinha, a insulina fica baixa. Então, não tem um chaveamento efetivo desses triglicerídeos para entrar no tecido gorduroso ou da glicose para entrar no tecido gorduroso, que também seria pela insulina, para ser convertido em triglicerídeo. Aquela gordura que fica sobrando que você comeu, o cérebro manda, olha, tem que queimar como fonte de energia, ok? Agora, quem come muito carboidrato com muita gordura, tá dando já muita gordura da dieta e muito carboidrato que vai virar gordura e muito carboidrato para puxar muita insulina e isso vai chavear, vai permitir a entrada dessa gordura, principalmente dos triglicerídeos que eu tô falando, né, no tecido gorduroso para ser armazenado. Então, o que mais engorda é qualquer alimentação muito rica em gorduras e carboidratos, tá bom? Agora, é claro que o carboidrato simples engorda mais que o complexo. 300 gramas de castanha vão engordar menos do que 200 gramas de um sorvete bem doce. Por quê? Porque o sorvete bem doce vai fazer com que essa glicose caia na corrente sanguínea numa velocidade muito rápida, vai puxar muita insulina e muito daquilo vai sobrar no momento, vai te dar uma hipoglicemia pelo excesso de insulina roubando glicose da corrente sanguínea para dentro das células e esse excesso de glicose vai principalmente para o fígado ser transformado em triglicerídeo e o triglicerídeo exportado para o tecido gorduroso para ser armazenado ou essa glicose ir para o tecido gorduroso pela insulina e lá dentro ser transformado em triglicerídeo e ser armazenado. Ok? Então tem que tomar cuidado mais com carboidratos simples. Agora, é claro, se você come uma mega quantidade de carboidratos complexos, sabe? Procure saber mais sobre isso no Google, com seu profissional de saúde e tudo. Aqueles carboidratos que vêm com mais fibras dentro de si ou que tem uma digestibilidade mais lenta. Se você comer um excesso de carboidratos, a insulina vai ficar não tão alta quanto com carboidratos simples, mas alta por causa daquela carga glicêmica, carga de glicose do que você comeu, mantida por mais tempo. Então você vai engordar mais lentamente, mas vai engordar. Tudo bem? Você tem que saber sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico é quão rápido a glicose chega no seu sangue para sobrar, para virar gordura. E carga glicêmica é quanto de glicose vai chegar na sua corrente sanguínea com o tempo. Tudo bem? A outra combinação que engorda bastante é muito carboidrato. Tá bom? Por quê? Porque o carboidrato vai virar gordura, a gordura com a insulina aumentada pelo excesso de carboidrato vai entrar no tecido gorduroso, isso vai dar problema, ok? A terceira dieta que mais engorda é aquela com proteínas demais.
Por quê? A curto prazo, o seu organismo ele pode emergencialmente, vai te dar tontura, vai te dar cansaço e tudo. O Dr. Pierre Ducan pregou isso por um tempo, ele até mudou a dieta de uns anos para cá, tá? Por vários motivos. Mas quando você come proteína demais por muito tempo, você começa a converter boa parte dessas proteínas em carboidratos e aí vai gerar o aumento de insulina, vai gerar mais triglicerídeos, mais armazenamento, mais inflamação, ok? E a dieta que menos engorda, com certeza, é a dieta equilibrada e que tenha proteínas moderadas, gorduras em grande quantidade, poucos carboidratos e muitas fibras, vitaminas e minerais de alimentação diversificada e água nos intervalos em boa quantidade. Ok? Eu quero que você entenda o seguinte: de onde vem esse mito de que as gorduras fazem mal e aumentam as doenças cardíacas? Um pesquisador chamado Ancel Keys, em 1953, ele foi contratado para fazer um estudo e aí ele estudou mais de 20 países, mas ele publicou só os 6 países aonde foi encontrada uma relação entre comer mais gorduras e ter mais problemas cardiovasculares. Ele deixou de fora a maior parte dos países aonde o consumo aumentado de gorduras não mostrou relação com o aumento de doenças cardíacas ou mostrou até uma diminuição do risco de doenças cardíacas. Aí o cara, anos depois, foi chamado para integrar a American Heart Association, a Associação Americana do Coração, e aí o que aconteceu? Aí é que ele passou a controlar mesmo, né, com esse estudo dele, propagando, e a indústria caiu em cima dos produtos chamados light, com poucas gorduras, né, os estudos, enfim, alguns estudos foram construídos também de baixa qualidade técnica em cima do que ele tinha concluído e uma conclusão errada, tá? Se você for olhar bem, nós seres humanos existimos há 2,5 milhões de anos e sempre consumimos mais gorduras como fonte de energia, ok? Mais gorduras, tá? Aí há 10 mil anos a gente aprendeu agricultura, mais grãos, né? Mais verduras, legumes calóricos, de carboidratos principalmente, mas mais grãos. E aí por conta disso o ser humano foi comendo cada vez mais carboidratos. Isso foi aumentando nossa insulina cada vez mais. Mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal usou mais o maquinário pós-Segunda Guerra e a tecnologia para produzir alimentos com menos gordura e mais carboidratos e alimentos mais práticos, mais fast food cada vez mais, a gente veio comendo estrondosamente cada vez mais glicose e com isso cada vez mais gordura foi produzida, né, dentro de nós. Mas a gordura com o carboidrato em excesso, o que gera insulina em excesso e vai gerar problemas para nós. Deu para entender a questão? É essa questão que você tem que entender. Então entenda algumas noções básicas. Todos nós temos que diminuir a quantidade de carboidratos que nós comemos, tá bom? Isso é a dica básica para você poder ter uma dieta mais saudável. Exceto atletas, tá, que precisam de uma carga de carboidratos maior e comer de 2 em 2, de 3 em 3 horas ou até intervalos menores, aí são dietas especiais, a maioria de nós não é atleta, ou pessoas que façam um teste genético confiável e cujo perfil de utilização de carboidratos como fonte de energia seja alto. Essas pessoas vão se beneficiar sim de comer em intervalos menores, de 2 em 2, de 3 em 3 horas, mas quantidades menores de glicose e preferencialmente de carboidratos complexos, ok? Para essas pessoas serve. Para a maioria de nós, uma dica básica de saúde é buscar uma dieta low carb, com menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água. E uma dieta variada de nutrientes. Eu falo disso, explico isso lá no icaro.med.br/alimentação, tá bom? Agora, não mude a sua dieta da noite para o dia. Se o seu corpo é uma máquina de funcionar baseada em carboidratos e de uma vez você tira os carboidratos, ele vai sentir falta, vai te dar tontura, vai te dar irritabilidade, vai te dar perda de energia, pode dar desmaio, pode dar um monte de coisa, ok? Então, a transição tem que ser gradativa para você adaptar o seu metabolismo a usar a máquina enzimática certa.
São sistemas diferentes que usam glicose e gordura como fonte de energia. Gordura, eu estou falando de triglicerídeos, de ácidos graxos, de corpos cetônicos, que vem dos ácidos graxos. Tudo bem? Normalmente, quem resolve da noite para o dia tornar-se low carb, baixa demais a glicose, ou vai direto para o jejum intermitente, passar ainda muito tempo sem comer, ou não vai se adaptar e passar mal, deveria fazer de forma gradativa, ou tem que ir aumentando a quantidade de gorduras na dieta. Por quê? Se você tirou o carboidrato, que era fonte de energia, tem que aumentar as gorduras que vão servir como fonte de energia alternativa. E o seu organismo, com o tempo, vai aprendendo a lidar melhor com gorduras como fonte de energia. Como lidou ao longo de 2,5 milhões de anos. Tá bom? Ok? Entenda que a adaptação muitas vezes tem que ser gradativa para que o organismo adapte as suas enzimas. Enzimas são substâncias que transformam moléculas em outras, tá bom? Então você tem enzimas digestivas, você tem enzimas do metabolismo, enzimas para produzir hormônios, você tem um monte de enzimas no organismo, tá bom? Cuidado com o excesso de gorduras e proteínas animais. Lembre-se que as gorduras e proteínas animais costumam guardar o que o animal comeu ao longo de meses ou anos, ou foi submetido, como hormônios, antibióticos, toxinas, as temidas dioxinas que tem por aí, ok? Então, as fontes vegetais costumam ser mais limpas, aí você tem que preferir os orgânicos, tá bom? E alimento de verdade é o menos processado possível. Pense, se um alimento ele normalmente estraga em dias, você vai comprar um alimento com a validade de 6 meses a 1 ano para consumir no seu dia a dia no supermercado, isso nunca vai ser tão bom quanto o alimento da feira orgânico. Ok? Então, gorduras você tem que buscar em grande quantidade, mas ir aumentando gradativamente, idealmente sob a orientação de um bom nutricionista e preferindo as gorduras vegetais. Mas não é que as animais sejam proibidas. Procure também os animais orgânicos, tá? E procure consumir com moderação. Eu aviso para os meus pacientes, carne vermelha só no almoço, dia sim, dia não. Sabe por quê? Porque a digestibilidade é lenta, a maioria das pessoas, à medida que envelhece, desenvolve problemas de baixa acidez, quer dizer, já não digere direito. A baixa acidez piora o funcionamento digestivo também para vitamina B12 e para absorção de vários minerais, tá bom? A baixa acidez piora o funcionamento intestinal geral, você precisa de boas bactérias lá e tudo. E os derivados animais, a maioria deles por aí não é de derivados orgânicos, então vem com muita toxina. E lembre-se que toda vez que você inflamar seu fígado ou tecido gorduroso, eles vão funcionar mais voltados para acumular triglicerídeos, aumentar a gordura e aumentar os adipócitos. Então você vai engordar mais, tá? Em matéria de fontes animais, fontes vegetais de gorduras, abuse do abacate, das castanhas, do azeite de oliva, do óleo de coco. Converse com o seu nutricionista, tá bom? Agora, as gorduras e proteínas animais não estão proibidas. São boas fontes, principalmente de energia, de vários nutrientes que vêm dissolvidos nelas, tá? Agora, procure não fazer com que a maior parte das suas gorduras e proteínas na dieta seja de fonte animal, que sejam de fontes vegetais variadas, tá bom? São menos inflamatórias. Lembre-se que o fígado e o tecido gorduroso inflamados vão produzir mais triglicerídeos, também mais colesterol, mas o que engorda é triglicerídeo, não é colesterol, e assim vão armazenar mais gorduras. Se chega ao ponto de você ter uma esteatose hepática, gordura no fígado, é sinal de que o problema de resistência à insulina e de inflamação deve estar um pouco maior do que deveria, ok? Então, coisas que vão inflamar são, por exemplo, excesso de estresse oxidativo, cigarro, bebida, sono inadequado, excesso de qualquer coisa, falta de água, falta de fibras, flora intestinal inadequada. Então, entenda que tudo que você fizer que inflamar você te engorda mais, porque aumenta a insulina e aumenta a ação da insulina em converter mais em triglicerídeos no tecido gorduroso e no fígado. Você vai engordar mais e vai produzir mais adipócitos, tá bom? Se você nessa sua conversão para low carb, eu explico esse processo lá no icaro.med.br/alimentação e no icaro.med.br/LCHF, Low Carb High Fat. Se você passou mal, sentiu tontura, dor de cabeça, indisposição, fadiga, desmaio,
queda de pressão, você pode ter ido rápido demais, tirando a glicose como fonte de energia, tirando os carboidratos e indo para gorduras. Talvez você precise botar um pouco mais de carboidratos por um tempo e ir aos poucos conduzindo. Aí um bom nutricionista entra bem para isso, tá? Jejum intermitente, minha dica como médico com quase 20 anos de experiência só vá para o jejum intermitente, que é passar cada vez mais tempo sem comer, até um limite, é claro, tá? Depois que você estiver bem adaptado a low carb, a comer menos carboidratos como fonte de energia e mais gorduras. Senão a chance de falhar, passar mal e perder muita massa magra é grande. Por quê? Porque quando o organismo sente falta de combustíveis, ele pode não usar sua reserva de gordura no primeiro momento que ele não sabe usar, vai nas suas proteínas, na sua massa magra, músculos, ossos, base de pele, pelo, unha, cabelo, tecidos de colágeno em geral e quebrar isso para poder gerar aminoácidos que vão virar glicose, que vão repor a falta dele de carboidratos. Entendeu? Então, não vá para o jejum intermitente, é minha dica médica para você. Antes de você estar adaptado a low carb, menos carboidratos primeiro, tá? Toda vez que eu falo isso, tem muita gente que vem encher o saco dizendo: Dr. Ícaro, comer de 3 em 3 horas é um mito que já caiu há muito tempo. Meu filho, vai estudar bioquímica. Comer de 3 em 3 horas não é o ideal para a maioria das pessoas que começa a cuidar bem de hábitos saudáveis de vida, ter uma vida menos inflamatória e usar melhor gorduras como fonte de energia. Eu concordo. Mas se a pessoa está aí, solta no mundo, a maior parte da dieta ainda é de carboidratos. A maior fonte de energia dessa pessoa é de carboidratos. Se você pegar essa pessoa e colocá-la para comer antes que ela use melhor gordura como fonte de energia, se você colocar essa pessoa para comer mais gorduras como fonte de energia e reduzir drasticamente o carboidrato, porque ela vai passar muito tempo sem comer, carboidrato some da corrente sanguínea rápido. Eu já expliquei porque nessa live. A pessoa vai ficar em hipoglicemia várias vezes por dia, vai detonar massa magra, vai passar mal. Então, no processo de conversão, de comer menos glicose e mais gorduras, menos carboidratos e mais gorduras, a pessoa vai precisar comer em intervalos menores, depois ela vai aumentando os intervalos que ela pode ficar sem comer. Por quê? Quem usa mais gorduras como fonte de energia consegue ficar mais tempo sem comer, porque aprende a usar melhor seus estoques de gordura e a gordura da dieta é capaz de ficar mais tempo na corrente sanguínea alimentando seus motores, suas células. Tá bom? É interessante hoje em dia fazer um bom teste genético e checar as suas tendências genéticas em relação ao uso de combustíveis. Será que você veio geneticamente para essa vida mais programado para usar gordura como fonte de energia ou para usar muito bem carboidratos? Isso vai ajudar o seu profissional de saúde a balancear para você a sua dieta de forma que você passe menos mal e use melhor as suas capacidades. Tem muita gente que vive muito bem aí comendo mais carboidratos, tá? Não tanto, porque todo excesso vai dar todo aquele problema que eu já expliquei, mas comendo mais carboidratos e fazendo um pouco mais de exercícios. Por quê? Porque a genética favorece mais usar a glicose como fonte de energia para algumas pessoas. Agora, eu não vi ninguém até hoje que não possa comer menos carboidratos e mais gorduras. A quantidade de carboidratos que vai ficar nessa dieta é que varia muito de uma pessoa para outra e um bom teste genético pode ajudar nisso, tá? Cuidado com o excesso de proteínas, porque principalmente as proteínas animais, em quem já tem uma resistência insulínica, ou seja, já tem uma insulina alta e que não funciona tão bem, pode fazer com que mais proteínas sejam quebradas em aminoácidos, virando glicose, piorando a resistência à insulina e engordando, ok? Mas isso ocorre principalmente naquelas pessoas que resolvem ir para muita proteína, principalmente animal, talvez pelas toxinas e tudo mais, ok? Mas, para quem já tem uma resistência à insulina, vai para muitas proteínas animais de uma vez, tá bom? As proteínas vegetais são menos problemáticas, mas o excesso de proteínas, pelo que eu já expliquei lá atrás na live, sempre pode virar mais glicose e causar problemas, ok? Então, cuidado com o excesso de proteínas. Muitas vezes o organismo vai se tornando menos sensível à insulina. Por quê? Porque o tecido gorduroso está dizendo para o cérebro: estou crescendo demais, é gordura demais.
E quem me faz crescer, isso é o tecido gorduroso falando para o cérebro, quem me faz crescer é o excesso de insulina. Então, se a pessoa continua comendo demais e a insulina está aumentando demais, comendo carboidratos demais e a insulina está aumentando demais, o tecido gorduroso pode informar o cérebro e o cérebro diminuir a sensibilidade à insulina dessa pessoa, ok? Aí vem a resistência insulínica, os níveis de insulina vão aumentando e a pessoa acaba engordando mais porque é insulina demais no sistema. Por isso que tem gente que usa remédios para aumentar a sensibilidade à insulina, como metformina e alguns outros, mas continua comendo mal e acaba engordando cada vez mais. O que está acontecendo? Você está aumentando a sua sensibilidade à insulina, aumentando a eficácia da insulina dentro do seu organismo, mas não está se esforçando através de uma dieta melhor para diminuir a carga de insulina. Resultado, vai continuar engordando, está se envenenando, ok? Bom, os ovos são saudáveis, como eu disse para vocês. Cuidado com mitos por aí. Muito do que eu falei para vocês aqui pode contrastar com o que seus profissionais de saúde menos atualizados estejam dizendo por aí, tá bom? Mas é aí que você tem que entender que você precisa procurar profissionais de saúde atualizados. E você mesmo ou mesma tem que se atualizar, tem que buscar conhecimento de qualidade para saber pedir para os profissionais o que é melhor para você, tá bom? Então, saiu esse estudo que eu falei hoje, chinês, falando da melhoria do perfil cardiovascular, do risco menor de infartos, derrames e AVCs para quem consome ovos regularmente, junto a bons hábitos de vida. Não adianta você querer ter uma dieta com mais derivados animais e não melhorar os hábitos de vida. A inflamação que hábitos de vida ruins pode trazer pode acabar piorando você por conta do problema das proteínas e gorduras animais, do que elas trazem em si e tudo mais. Ok? Resumindo, qual que é o meu recado final para vocês? Assistam o que está no icaro.med.br/alimentação. Assistam o que está no icaro.med.br/esteatose hepática. Assistam de novo esse vídeo, tá bom? E vão mudando a alimentação de vocês. Procurem bons nutricionistas para orientar vocês no dia a dia, tá certo? Por quê? Quanto menos carboidratos você comer, tá? Mas chegando a um limite que seja bem determinado para você. Mais gorduras como fonte de energia. Busque mais as gorduras como fonte de energia, tá bom? Menos os carboidratos. Busque proteínas, fibras e alimentos variados, principalmente vegetais, no seu dia a dia, tá? E você vai ver o quanto o problema de peso, de excesso de gordura e falta de massa magra vai se inverter, você vai viver melhor, tá bom? Eu espero ter explicado para vocês um pouco melhor como é que é essa dinâmica das gorduras, das proteínas, dos carboidratos no organismo e que assim você possa fazer escolhas mais saudáveis para você e para sua família, tá bom? Assista várias vezes essa live e os outros links que eu falei, esteatose hepática e alimentação, que você vai poder ajudar melhor o seu profissional de saúde a ver o melhor tipo de dieta para você, para que o alimento seja realmente seu remédio, tá? Como Hipócrates falou 400 anos antes de Cristo, tá bom? Então, para viver melhor, tenha bons hábitos de vida, que eu explico lá no icaro.med.br/12 passos. Acesse esse link. Veja como é que está a sua saúde e melhore o necessário lá no icaro.med.br/questionário, ok? E melhore sua alimentação, está lá no icaro.med.br/alimentação, icaro.med.br/esteatose hepática, tá bom? Menos carboidratos, mais gorduras, proteínas, principalmente vegetais, tá? Fontes vegetais são as melhores, mais fibras, mais água, vitaminas e minerais numa alimentação diversificada e você vai se ajudar muito a viver melhor. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, muitos vídeos para você lá no youtube.com/dr Ícaro Alves e siga-me nas redes sociais lá no instagram.com/dr Ícaro Alves, no facebook.com/dr Ícaro Alves, as outras redes também tudo /dr Ícaro Alves. Inscreva-se nos meus canais, tá? Dê o like nos vídeos, se possível, compartilhe para a gente ajudar mais gente com conteúdo de qualidade, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.